Outros escritos: Jacques Lacan, tradução Vera Ribeiro, versão final Angelina Harari e Marcos André Vieira. Preparação de texto André Teles. Primeira edição, Rio de Janeiro, Zahar 2003. Campo Freudiano no Brasil. Respostas às intervenções. 27 de setembro de 1953. As razões de tempo não justificariam que eu me furtasse a nenhuma das perguntas que me foram feitas. E não seria sem arbitrariedade, depois de meu discurso, eu pretender que minha resposta a uma pudesse valer para aquela que, por ser de um outro, nem por isso seria a mesma. Se, portanto, ao me dirigir em minha resposta a cada um, faço uma escolha nessas perguntas, é porque penso não poder satisfazer nenhuma aqui se não for válida para todos. Começarei, pois, por agradecer Daniel Lagache pelo cuidado que dedicou a representar para vocês numa clareza sistemática as direções e incidências de meu relatório. Ele não poderia ter feito melhor na solenidade de uma defesa de tese, por mais justificadas que sejam as suas observações sobre a ruptura flagrante em meu trabalho das leis do discurso acadêmico. Por isso, a ordem que ele houve por bem restituir para empregar seus termos a uma razão raciocinadora só pode me parecer a palma outorgada a uma intenção que foi minha e que direi propriamente verídica, pretendendo com isso apontar mais o que ela almeja do que aquilo que a inspira. Uma verdade de fato é o centro único em que meu discurso encontra sua coerência interna e pelo qual pretende ser para vocês o que será, se fizerem o obséquio de recorrer a ele em nossos trabalhos futuros. Esse ABC, esse rudimento cuja falta às vezes se faz sentir num ensino sempre comprometido com algum problema atual e que concerne aos conceitos dialéticos, fala, sujeito, linguagem, nos quais esse ensino encontra suas coordenadas, suas linhas e seu centro de referência. Isso não para lhes propor esses conceitos em definições formais, nas quais vocês encontrariam uma oportunidade para renovar as entificações que eles almejam desfazer, mas colocando-os a seu alcance no universo de linguagem em que eles se inscrevem, a partir do momento em que eles pretendem reger o movimento desse universo, pois é ao se referirem à articulação deles nesse discurso que vocês perceberão o emprego exato em que poderão retomá-los na nova significação em que lhes será facultado servirem-se deles. Passo agora à pergunta que me parece ter sido recolocada de maneira cativante, mesmo quando em estado incompleto, em mais de uma intervenção. Que ligação estabelece o Senhor, ouvi-me ser interpelado, entre esse instrumento de linguagem, cujos dados o homem tende a aceitar, tanto quanto os do real, e a função de fundação que seria a da fala, na medida em que ela constitui o sujeito na relação intersubjetiva? Respondo. Ao fazer da linguagem o veículo, médium, em que reordenar a experiência analítica, não é no sentido de meio, moyen, implicado por esse termo, mas no de lugar, que colocamos a ênfase, forçando-o mais a ponto de chamá-lo de lugar geométrico, mostramos que não existe aí nenhuma metáfora. O que não impede, longe disso, que seja em carne e osso, isto é, com toda a nossa complexidade carnal e simpatizante que habitamos esse lugar, e que seja precisamente por nele se passar tudo o que pode nos interessar dos pés à cabeça, que chega tão longe a soberania das correspondências desenvolvidas nas dimensões desse lugar. Assim se esboça o fundamento de uma teoria da comunicação interhumana, da qual talvez
somente nossa experiência possa estar em condição de preservar os princípios, ao contrário da superabundância de formulações, tão simplistas quanto precipitadas, que sofrem as consequências das especulações em moda nessa questão. O fato é que é em uma escolha própria quanto à ideia de comunicação que orientamos deliberadamente nossa concepção da linguagem. Sua função de expressão só é mencionada, ao que saibamos, uma única vez em nosso relatório. Esclareçamos, portanto, o que a linguagem significa no que ela comunica. Ela não é nem um sinal, nem signo, nem tampouco signo da coisa como realidade externa. A relação entre significante e significado está inteiramente incluída na própria ordem da linguagem, que condiciona integralmente seus dois termos. Examinemos primeiro o termo significante. Ele é constituído de um conjunto de elementos materiais, ligados por uma estrutura sobre a qual indicaremos daqui a pouco a que ponto ela é simples em seus elementos e até mesmo onde podemos situar seu ponto de origem. Mas correndo o risco de passar por materialista, é no fato de se tratar de um material que insistirei primeiro para apontar nessa questão de lugar que produz nosso discurso, o lugar ocupado por esse material, com a única finalidade de destruir a miragem que aparentemente impõe o cérebro humano, por eliminação como lugar do fenômeno da linguagem. Onde poderia ele estar de fato? A resposta é, para o significante, por toda a parte. Sobre esta mesa está, mais ou menos disperso, 1 quilo de significante. Tantos metros de significante estão ali, enrolados com o fio do gravador em que meu discurso se inscreveu até este momento. É mérito, talvez o único, mas imprescritível, da moderna teoria da comunicação ter feito passar para a seriedade de uma prática industrial, o que é mais do que suficiente aos olhos de todos para lhe dar seu affidavit científico. A redução do significante a unidades insignificantes, denominadas unidades Hartley, pelas quais se mede em função de alternativa mais elementar a força de comunicação de qualquer conjunto significante. Mas o ponto nevrálgico da evidência que resulta disso, com respeito ao que nos interessa, já estava no mito forjado por Rabelais. Não lhes disse da importância que podemos dar-lhe das palavras congeladas. Lorota e História da Carochinha, é claro, mas cuja substância medular mostra que podíamos até prescindir de uma teoria física do som para chegar à verdade resultante de saber que minha fala está aí, no espaço intermediário entre nós, idêntica às ondas que a veiculam desde minha glote até seus ouvidos. Nossos contemporâneos nisso não veem nem fumaça, e não apenas, como se poderia crer, pelo fato da seriedade da prática industrial, da qual Deus me livre zombar, faltar para com o gaio saber, mas sem dúvida por alguma razão de censura, já que as calorosas gargalhadas por eles dirigidas ao talento de antecipação do qual esse mito seria a prova, não lhes desvela a pergunta: antecipação de quê? Ou seja, que sentido incluído nas modernas realizações do fonógrafo terá podido guiar o autor dessa fantasia, se é verdade que elas antecipa? Passemos ao significado. Ele não é a coisa, lhes disse. Então o que é? Precisamente o sentido. O discurso que lhes faço aqui, para não buscar mais longe o nosso exemplo, certamente visa a uma experiência que nos é comum, mas vocês estimarão seu valor por ele lhes comunicar o sentido dessa experiência, e não essa experiência em si. Mesmo que ele lhes comunicasse algo que fosse propriamente desta última,
seria apenas na medida em que todo discurso participa dela, questão que, por ser justamente a que está pendente, mostra que é dela que pende o interesse de minha comunicação. Portanto, se nosso indagador, em quem o bom senso foi tão favorecido que ele não considera menos prometida a sua certeza a resposta à sua pergunta de há pouco, viesse de fato a reformulá-la. E esse sentido, onde está? A resposta correta aqui, em parte alguma. Por se opor, quando se trata do significado, a que conviria ao significante, não lhe seria menos decepcionante se ele esperasse dela algo que se aproximasse da denominação das coisas. Isso porque, sem contar que, ao contrário das aparências gramaticais que a fazem ser atribuída ao substantivo, nenhuma parte do discurso tem o privilégio de tal função. O sentido só é sensível na unicidade da significação que o discurso desenvolve. Assim é que a comunicação interhumana é sempre informação sobre informação, testagem de uma comunidade de linguagem, numeração e regulagem daqueles compartimentos de alvo que delimitarão os objetos, eles próprios nascidos da concorrência de uma rivalidade primordial. Não há dúvida de que o discurso tem a ver com as coisas. É justamente nesse contato que de realidades elas se transformam em coisas. Tanto é verdade que a palavra não é o signo da coisa que ela chega a ser a própria coisa, mas é apenas na medida em que ela abandona o sentido. Se excluirmos o do chamamento, aliás, bastante inoperante nesse caso, como se percebe pelas probabilidades mínimas no conjunto de que, ao enunciar-se a palavra mulher, apareça uma forma humana, mas pela grande probabilidade ao contrário, de que ao gritarmos ante o aparecimento de uma tal forma, nós a façamos fugir. Se me opuserem tradicionalmente que é a definição que dá à palavra seu sentido, aceito. Não sou eu quem terá dito que cada palavra supõe, em seu uso, o discurso inteiro do dicionário, e mesmo de todos os termos de uma dada língua. O fato é que, à parte o caso das espécies vivas, nas quais a lógica de Aristóteles encontra seu apoio real e cuja ligação com a denominação já é suficientemente indicada no livro bíblico do Gênesis, qualquer coisificação comporta uma confusão cujo erro convém saber corrigir entre o simbólico e o real. As chamadas ciências físicas evitaram isso de maneira radical, reduzindo o simbólico à função de ferramenta para dissociar o real, sem dúvida com um sucesso que a cada dia torna mais clara, com esse princípio, a renúncia que ele comporta a qualquer conhecimento do ser, e até mesmo do ente, na medida em que este corresponderia à etimologia, de resto inteiramente esquecida do termo física. Quanto às ciências que ainda merecem ser chamadas de naturais, todos podem ver que não fizeram o menor progresso desde a História dos Animais de Aristóteles. Restam as chamadas ciências humanas, que por muito tempo ficaram desorientadas pelo fato de que o prestígio das ciências exatas as impedia de reconhecer o niilismo de princípios que estas só tinham conseguido sustentar ao preço de um certo desconhecimento próprio à sua racionalização, e que só hoje em dia encontram a fórmula que lhe permitirá distanciar-se deles, aquela que as qualifica como ciências conjecturais. Daqui a pouco, porém, o homem não mais aparecerá seriamente senão nas técnicas em que é levado em conta, como cabeças de gado, em outras palavras, logo estará mais apagado nelas do que está a natureza nas ciências físicas, se nós, psicanalistas, não soubermos fazer valer aquilo que, em seu ser, decorre apenas do simbólico. O fato é que isso é o que não pode, por pouco que seja, ser coisificado.
tão pouco quanto pensamos em fazê-lo no tocante à série dos números inteiros ou à noção de uma esperança matemática. Mas é nesse viés que cai meu aluno Anziot, ao me imputar uma concepção mágica da linguagem que é muito incômoda, de fato, para todos aqueles que não podem fazer mais do que inserir o simbólico como um meio na cadeia das causas, na impossibilidade de distingui-lo corretamente do real. É que essa concepção se impõe na falta da boa. Digo a meu servo, vá, e ele vai. Como se expressa o Evangelho, vem, e ele vem. Magia incontestável, tudo isso, por mais cotidiana que seja. E é justamente pelo fato de todo desconhecimento de si exprimir-se como projeção, meu amigo Anziot, que eu lhe pareço vítima dessa ilusão, pois se conheça aqui aquela que você cede quando a linguagem lhe parece ser apenas um dos modelos, entre outros, que me é lícito escolher para compreender nossa experiência na ordem das coisas, sem que você perceba que, se me atrevo a dizê-lo, ela desfigura essa ordem, já que é com sua tinta que essa ordem se escreve. Na verdade, essa ordem foi escrita em muitos registros, antes que a ideia das causas regesse neles as entradas e saídas. São múltiplas as linhas de ordem que se traçam entre os polos pelos quais se orienta o campo da linguagem. E para nos encaminhar do polo da palavra para o da fala, definirei o primeiro como a confluência do material mais vazio de sentido no significante, com o efeito mais real do simbólico, lugar ocupado pela senha, sob a dupla face do não-sentido, a que o costume reduz, e da trégua que ela traz à inimizade radical do homem por seu semelhante. Ponto zero, sem dúvida, da ordem das coisas, já que nele ainda não aparece coisa alguma, mas o qual já contém tudo o que o homem pode esperar de sua virtude, pois aquele que detém a senha evita a morte. Virtude de reconhecimento ligada ao material da linguagem, que cadeias do discurso concreto irão ligá-la à ação da fala como fundadora do sujeito, para fazê-los conhecer nos empregos que os primitivos dão à palavra fala, a extensão que conferem à noção dela, ou a ligação essencial que a une, mais impressionante aqui por se dar como radical, a eficácia de técnicas das quais muitas vezes já não temos o segredo, e nas quais se confirma a função fundamentalmente simbólica dos produtos delas e de sua troca. Remeto-os ao livro, às vezes confuso, mas muito sugestivo, que é o do Camo, de Leonhardt. Nada fundamenta mais rigorosamente a nossa afirmação, no entanto, do que a demonstração trazida por Lévi-Strauss, de que o conjunto das estruturas elementares de parentesco, além da complexidade dos quadros nominais que supõe, dá testemunho de um sentido latente da combinatória, que, por só haver tornado patente em nossos cálculos, tem equivalente apenas nos efeitos do inconsciente, que a filologia demonstra na evolução das línguas. Corrigindo, na evolução das línguas. As observações sobre a coincidência das áreas culturais em que as línguas se distribuem, segundo sistemas primordiais de agregação morfológica, com as áreas que delimitam as leis da aliança, que estão na base da ordem das linhagens, convergem numa teoria generalizada da troca, na qual mulheres, bens e palavras parecem homogêneos, culminando na autonomia reconhecida de uma ordem simbólica, manifesta no ponto zero do símbolo, em que nosso autor formaliza o pressentimento que dela sempre forneceu a noção de mana. Mas como não dizer mais uma vez que o fruto de toda essa ciência já nos fora oferecido num gaio saber, quando Rabelais imaginou o mito de um povo em que os laços de parentesco se ordenariam em denominações estritamente contrárias àquelas que só ilusoriamente nos parecem conformes à natureza? Com isso, já nos foi proposta a distinção entre a cadeia de parentes e a trama real das gerações, cujo trançado é profuso em repetições de motivos que justamente substituem o anonimato individual
pela identidade simbólica. Essa identidade, de fato, vem na vertente contrária à realidade, visto que as proibições se opõem às necessidades sem uma necessidade natural. E não excetuemos nem mesmo o vínculo real da paternidade ou da maternidade, ambos conquistas recentes de nova ciência. Basta lermos Ésquilo para nos convencermos de que a ordem simbólica da filiação não lhes deve nada. Eis o homem, portanto, incluído no discurso que desde antes de sua vinda ao mundo determina seu papel no drama que dará sentido à sua fala. A mais curta linha, se é verdade que na dialética a reta também o é, para traçar o caminho que deverá levar-nos da função da palavra na linguagem para o alcance no sujeito da fala. Muitos outros, contudo, oferecem-nos seus leitos paralelos nesses jogos amorosos, nas cadeias em fuso desse campo de linguagem, no que se pode ver que a ruptura do real na sequência delas nunca é senão a consequência de um englobamento da ordem simbólica. Demonstrar isso seria percorrê-las. Indiquemos, porém, um de seus momentos privilegiados que nos faria esquecer aquele em que acabamos de remeter à direção do universo, à cadeia das causas, se não nos lembrássemos de que ele era seu antecedente necessário. Para que a decisão sobre o verdadeiro e o falso se livrasse do ordalho, única prova durante muito tempo a contradizer o absoluto da fala, foi preciso de fato que os jogos da ágora, no decorrer do trabalho em que se deu um sentido mais puro às palavras em confronto com as tribos, isolassem as regras da justa dialética mediante a qual ter razão era sempre triunfar sobre o contraditor. Sem dúvida, esse é um momento da história, um milagre, se preferimos, que justifica uma homenagem eterna aos séculos da Grécia a que o devemos. Mas seria um erro hipostasiarmos nesse momento a gênese de um progresso imanente. Isso porque, além de ele haver arrastado consigo uma porção de bizantinismos que teríamos dificuldade em situar nesse progresso, por menos dignos que fossem do esquecimento, não poderíamos fazer da própria finalidade que supuséssemos nele, num causalismo rematado, uma etapa tão decisiva que remetesse as outras para sempre ao passado absoluto. E deem-se ao trabalho, eu lhes peço, de abrir os olhos para o que, em forma de feitiçaria, acontece à sua porta, se a razão de meu discurso não tiver a felicidade de convencê-los. É que, no que concerne às ligações da ordem simbólica, isto é, no que concerne ao campo da linguagem que aqui nos serve de tema, tudo está sempre presente. É isso que lhes convém guardar na memória se quiserem compreender a contestação formal por Freud de qualquer dado que favoreça uma tendência para o progresso na natureza humana. Tomada de posição categórica, se bem que seja negligenciada em detrimento da economia da doutrina freudiana, de certo em razão da pouca seriedade que nos habituaram nessa matéria nossos pensadores titulados, Bergson inclusive, pelo eco que ela parece fazer a um pensamento reacionário, que se tornou lugar comum, e também pela preguiça que nos impede de extrair do pé da letra freudiana o sentido que, no entanto, podemos ter certeza de sempre encontrar nela. Com efeito, não podemos indagar-nos a confiar no veredito de Freud em seu apogeu, se ele não invalidou o assombro que ainda mostrava 12 anos antes, a propósito do Homem dos Lobos, pela aptidão tão patente nesse neurótico para manter suas concepções sexuais e suas atitudes objetais anteriores misturadas com as novas que havia conseguido adquirir. E se por conseguinte se demorou mais na hipótese de um traço constitucional, nesse caso do que comportava a via por onde seu senso do simbólico já o encaminhava para compreendê-lo? Isso porque não foi, é claro, a uma obscura psicologia das massas, mas sim a ordem que aqui evocamos, que ele se referiu, na verdade, ao aproximar esse fenômeno neurótico desde o início do fato histórico,
trazido à sua atenção por seu gosto erudito pelo Egito Antigo, da coexistência nas diversas épocas de sua antiguidade, de teologias decorrentes de eras muito diversas daquilo que chamamos mais ou menos apropriadamente de consciência religiosa. Mas, sobretudo, qual a necessidade de ir tão longe no tempo ou no espaço para compreender a relação do homem com a linguagem? E se há algum tempo os etnógrafos se exercitam na ideia de que poderiam encontrar seus objetos na periferia de sua própria capital, não poderíamos nós, que tivemos sobre eles a vantagem de nosso terreno ser nossa cama e mesa, refiro-me aqui ao mobiliário analítico, pelo menos tentar recuperar o atraso que temos em relação a eles na crítica da ideia de regressão, por exemplo, quando não temos que procurar suas bases em outro lugar, senão nas formas bem dialeticamente diferenciadas com que Freud apresentou essa ideia, tão logo introduzida? Em vez disso, nossa rotina a reduz ao emprego cada vez mais grosseiro das metáforas da regressão afetiva. Portanto, não é uma linha do discurso, mas todas, e cada uma em seu gênero, trazendo um efeito de determinação no sentido, isto é, de razão, que vão reunir-se no outro polo do campo da linguagem, ou da fala. Ele não está, além disso, no polo da palavra, pela singularidade da estrutura que apresenta numa forma contrariada. Se de fato se tratava naquele do concurso da materialidade pura da linguagem, com o efeito ótimo do ato do reconhecimento, vemos neste como que divergir da intenção de reconhecimento a mais paradoxal forma de comunicação. Se não hesitarmos em formulá-lo tal como a experiência a impõe, recolheremos nela, em termos fulgurantes, a equação geral da comunicação transubjetiva, no que nos é fornecido o complemento necessário para a moderna teoria da comunicação, a qual só tem sentido ao se referir estritamente ao outro polo de nosso campo. Nessa fórmula, ei-la: a ação da fala, na medida em que o sujeito entende fundar-se nela, é tal que o emissor, para comunicar sua mensagem, tem que recebê-la do receptor, e ainda por cima só consegue emiti-la sob forma invertida. Por contatá-lo nos ângulos opostos das intenções mais divergentes na relação de reconhecimento, aquela que se empreende perante a transcendência e perante os homens, confiando na palavra dada, e aquele que faz pouco de qualquer mediação pelo outro para se afirmar unicamente em seu sentimento, nós a vemos confirmada nos dois casos em sua sequência formal. No primeiro, ela aparece vivamente no "És minha mulher" ou no "És meu senhor", com que o sujeito dá mostras de não poder empenhar na primeira pessoa seu preito de fidelidade e servidão no casamento ou na disciplina, sem investir o outro como tal da fala em que ele se funda, pelo menos durante o tempo necessário a este para repudiar sua promessa, no que se vê de maneira exemplar que a fala não está em nenhum dos sujeitos, mas no juramento que os funda, por mais levianamente que cada um venha nele a jurar sua fidelidade. O segundo caso é o da recusa da fala, que, embora defina as principais formas da paranoia, nem por isso deixa de apresentar uma estrutura dialética, da qual a clínica clássica, pela escolha do termo interpretação para designar seu fenômeno elementar, já mostrava o pressentimento. É da mensagem não formulada que constitui o inconsciente do sujeito, isto é, do "eu o amo", que Freud genialmente decifrou nela, que é preciso partir para obter com ele, em sua ordem, as formas de delírio em que essa mensagem se refrata em cada caso. Sabemos que foi pela negação sucessiva dos três termos da mensagem que Freud fez dela uma dedução que impõe uma aproximação com os jogos da sofística. Cabe a nós encontrar aí o caminho de uma dialética mais rigorosa, mas constatamos desde já que a fórmula que fornecemos da comunicação transubjetiva não se revela menos brilhante ao ser usada para esse fim.
Ela nos conduzirá tão somente a reconhecer os efeitos da dissociação entre o imaginário e o simbólico, com a inversão simbólica pelo fato do o tu ser excluído, acarretando a subversão do ser do sujeito, e com a forma de recebimento da mensagem pelo outro, degradando-se numa reversão imaginária do eu. O fato é que, ao se adicionarem ao objeto homossexual do sentimento que não ousa dizer seu nome, que esses efeitos, por mais dissociados que se mantenham, chegam à mais ínfima subversão do ser para o sujeito, isto é, evitam-lhe ser para o ódio na erotomania, na qual o eu o amo transforma-se na inversão simbólica em não é a ele, mas a ela que amo, e acaba na reversão imaginária no ela me ama, ou ele, no caso do sujeito feminino. Se, entretanto, o heroísmo marcado na resistência às provações pôde enganar por um instante no que tange à autenticidade do sentimento, a função estritamente imaginária do outro em questão se deixa transparecer suficientemente no interesse universal atribuído à aventura. Ao contrário, ao se somarem no sujeito os dois efeitos, o simbólico e o imaginário, através das transformações em não sou eu que eu amo, é ela, e em ele a ama, ela, no gênero próximo do pronome, quanto ao sujeito feminino, levam ao delírio de ciúme, cuja forma propriamente interpretativa comporta uma extensão indefinida dos objetos, que revela a mesma estrutura generalizada do outro, mas na qual o ódio se intensifica no ser do sujeito. Mas é ao incidir na relação fundada pela fala latente que a inversão, refratando seus efeitos sobre os dois termos, que são igualmente dessubjetivados pela recusa da mediação pelo outro, faz o sujeito passar do eu o odeio, de sua denegação latente, pela impossibilidade de assumi-la na primeira pessoa, para o despedaçamento projetivo da interpretação persecutória, na infindável rede de cumplicidades que seu delírio pressupõe. Enquanto sua história se desagrega na regressão propriamente imaginária do estatuto espaço-temporal, cuja fenomenologia destacamos em nossa tese como sendo propriamente paranoica. Se alguns de vocês, a esta altura, já deixaram nascer em seus lábios o não entre aqui ninguém que não seja dialético, sugerido por meu discurso, que também reconheçam nele a sua medida, porque a análise dialética que acabamos de tentar, do desdobramento das estruturas delirantes, não apenas Freud encontrou para ela um atalho, como também lhe deu o eixo com que traçar seu caminho quase no nível das formas gramaticais, sem parecer embaraçado por essa ter sido uma dedução demasiadamente verbal. O fato, portanto, de vocês serem experientes nas artes da dialética não exige que sejam pensadores, o que lhes fará facilmente compreensível se vocês tiverem se desimbecilizado apenas o suficiente da ingenuidade para não mais acreditar que o pensamento está pressuposto na fala. Isso porque, além de a fala estar muito habituada ao vazio do pensamento, a opinião que recebemos dos pensadores é justamente que, pelo uso que o homem costuma fazer dela, a fala, se é que existe alguma coisa a pensar a seu respeito, lhe foi mesmo dada para esconder seu pensamento. Que mais o vale, com efeito, na vida do dia a dia, esconder isso, nem que seja ao preço de algum artifício. É algo que admitiremos sem dificuldade, ao saber dos borborigmos que habitualmente se revestem do pomposo nome de pensamentos. E quem melhor do que um analista pode dizer ter pago o preço disso? A opinião dos pensadores, contudo, não é muito levada a sério, nem mesmo por nós, o que só faz dar razão a eles, assim como a posição que sustentamos atualmente e que recebe o reforço de ser praticamente a de todo o mundo. O pessimismo comum dos pensadores, no entanto, não é só a favor da autonomia da fala. Ontem, quando estávamos todos cativados pelo discurso de nossa transparente Françoise Doutor, e quando, num abraço fraterno, eu lhe disse que uma voz divina se fizera ouvir por sua boca, ela me respondeu como uma criança apanhada em flagrante. Mas que foi que eu disse? Eu estava tão emocionada por ter de falar
que já nem pensei no que podia dizer. Ora, François Dragãozinho, e por que dizê-lo no diminutivo, senão por se tratar do lagarto de Apolo? Você não precisava pensar para nos conceder o dom de sua fala, nem tampouco para falar muito bem. E a própria deusa que lhe soprou seu discurso deve ter pensado menos ainda. Os deuses são por demais idênticos à ânsia imaginária que o real oferece à fala para se sentirem tentados pela conversão do ser a que alguns homens se arriscaram, a fim de que a fala se tornasse pensamento, pensamento do nada que ela introduz no real, e que a partir daí segue pelo mundo no esteio do símbolo. É de uma conversão assim que se trata o cogito de Descartes, e foi por isso que ele não pôde pensar em fazer do pensamento que aí fundamentou um traço comum a todos os homens, por mais que estendesse o benefício de sua dúvida para lhes dar crédito pelo bom senso. E é isso que ele prova na passagem do discurso citada por Anziot, ao não introduzir para distinguir o homem de sua aparência na extensão outros critérios senão os mesmos que aqui oferecemos como sendo os da fala. Assim como ele mostra ao refutar de antemão a escamoteação que os modernos fazem disso no chamado circuito estímulo-resposta, pois é bem possível, diz ele com efeito, conceber que uma máquina seja de tal modo que profira palavras, a propósito de ações corporais que causem certas mudanças em seus órgãos, como se, sendo tocada num certo ponto, ela perguntasse o que lhe queremos dizer, e se tocada em outro, gritasse que a estamos machucando, para confiar no duplo critério pelo qual, segundo Descartes, a máquina seria falha, a saber, não será possível que ela disponha de maneira diversificadas essas palavras para responder ao sentido de tudo o que se disser em sua presença, ou seja, os dois termos, substituição combinatória de significante e transsubjetividade fundamental do significado com que caracterizamos a palavra e a fala na linguagem. Assim, se Anziot acredita argumentar nisso contra mim, é em razão do preconceito comum sobre a harmonia da fala com o pensamento, que é o que põe em dúvida. Deixo de lado a inadequação do exemplo sobre o qual Descartes nada pôde fazer, já que o autômato só foi abordado por ele pelo aspecto de engodo do animado, com que sua época se encantava, ao passo que a máquina nos parece, voltarei a essa questão um dia desses, um conjunto de elementos simbólicos organizado precisamente de modo a que eles se disponham de maneiras diversificadas, em sequências orientadas e suficientemente capaz de responder ao sentido das perguntas que lhe são propostas em sua linguagem para que o que lhe foi impropriamente atribuído de pensamento possa legitimamente ser imputado à função de uma metade da fala. E isso nos leva diretamente àquele sentido do surrealismo que direi que Anziot tampouco desconhece, o de imputar as confusões que nos são legadas pela noção de automatismo a um pensamento mágico, o qual, por ser o lugar comum de um certo retorno à psicologia de nossa disciplina, é também seu álibi mais patente. O surrealismo de fato encontra lugar numa série de emergências cujo selo comum imprime em nossa época sua marca, a de uma revelação das relações do homem com a ordem simbólica. E a repercussão mundial de suas mais gaiatas invenções deixa bem claro que ele foi o prelúdio de um advento mais grave e também mais sombrio, como o Deus Menino cuja imagem Dürer gravou animado com seus jogos parodísticos o mundo com uma melancolia prestes a dar à luz. Profusão em pânico de símbolos confusos e fantasias despedaçadoras, o surrealismo aparece como um tornado à beira da depressão atmosférica em que sobram as normas do individualismo humanista. Se a autonomia da consciência de si já estava condenada pela consumação do discurso sobre o saber em Hegel, coube a Freud a honra de haver traçado o perfil no berço deste século da imagem e da sombra da potência contrária sobre o novo indivíduo. Império da linguagem e limite comandos no advento histórico do discurso, da autoacusação antes de fazer promessas, nos murmúrios de oráculo da máquina de calcular. Um poder mais original da razão parece surgir através do esfacelamento do conceito na teoria lógico-matemática dos conjuntos,
e da unidade semântica na teoria linguística do fonema. À luz disso, todo movimento fenomenológico ou existencialista afigura-se a compensação exasperada de uma filosofia que já não tem certeza de ser senhora de seus motivos, e que não convém confundir, apesar de estas se demarcarem nela, com as interrogações que Wittgenstein ou Heidegger trazem sobre as relações do ser com a linguagem, tão pensativas por nela se saberem incluídas, tão lentas demais para encontrar nela o tempo. Assim, se é no poder que atribuo à linguagem que ansiou quer encontrar o sentido de minhas afirmações, que renuncie a me ataviar com apadrinhamentos românticos, sem renegar minhas amizades surrealistas, nem desaprovar o estilo à la Marat de seus discursos, é mais sob a intercessão do Sr. de Tocqueville que eu colocaria o meu, pelo menos por eu indicar que a linguagem, ao se libertar das humanas mediações que mascaram até hoje, mostra um poder perante o qual as pretensões destas em absoluto, no estilo antigo regime, hão de parecer atenuações irrisórias. Embora essas declarações pareçam atrevidas, ao menos atestam que não tomo a contradição formulada contra mim por uma imperfeição na resposta que posso esperar. Muito pelo contrário, visto que em Ansieu ela manifesta aquela proximidade da verdade que só se obtém desde que seja a verdade que nos acompanha de perto. Relendo esse último parágrafo, embora estas declarações pareçam atrevidas, ao menos atestam que não tomo a contradição formulada contra mim por uma imperfeição na resposta que posso esperar. Muito pelo contrário, visto que em Ansieu ela manifesta aquela proximidade da verdade que só se obtém desde que seja a verdade que nos acompanha de perto. A ponto mesmo de certos entusiasmos, por mais aprobatórios que sejam, poderem me inspirar maior reserva, que nos felicitemos pelos efeitos de libertação que minha colocação faz sentir, muito bem, mas que isso seja feito com rapidez suficiente para que esses aplausos se extingam com a euforia desse sentimento. O primado da técnica não é questionado aqui, mas sim as mentiras de seu ensino. Não se trata de reintroduzir nela o devaneio, mas de afastar seus mistérios. Ora, o mistério é solidário de privilégios de que todo o mundo tira partido, sem o que não se faria tanta questão dele, e toda desmistificação é inoportuna por atentar contra isso. É real que se respira melhor quando as brumas de uma tarefa se dissipam, mas não é menos verdade que nem por isso seus obstáculos diminuem. É provável que eu os liberte ao lhes lembrar que a fala que cura na análise só pode ser a de vocês, mas devolvo-os na linguagem ao mestre mais intratável em relação aos méritos de vocês. Não há, com efeito, domínio em que seja menos suficiente fazer-se valer para se fazer reconhecer, nem em que tanto a prudência quanto a audácia sejam com mais frequência apanhadas desprevenidas. Para compreender isso, basta lembrar-lhes que as voltas da fortuna são a imagem humana das leis da dialética, e portanto que não é fiando-nos na fala que podemos esperar evitá-las. Para ter uma outra saída, seria preciso, se me permitem a metáfora, agir com a linguagem como se faz com o som, seguir a velocidade dela para romper seu muro. Da mesma forma, falando do bang-bang da interpretação verdadeira, estaríamos nos servindo de uma imagem muito conveniente para a rapidez com que é preciso antecipar-se à defesa do sujeito, à noite em que ela tem de mergulhá-lo a fim de que ele faça ressurgirem tateantemente os bastidores da realidade, sem a iluminação do cenário. O efeito é raro de obter, mas na falta dele vocês podem servir-se do próprio muro da linguagem, o qual por sua vez não tomo por uma metáfora, já que um corolário de minha colocação é que ele ocupa seu lugar no real. Vocês podem servir-se dele para atingir seu interlocutor, mas sob a condição de saberem que, quando se trata de utilizar esse muro, vocês estão ambos do lado de cá, sendo, portanto, preciso atingi-lo de banda e não objetivá-lo do lado de lá. Foi isso que eu quis apontar ao dizer que o sujeito normal partilha desse lugar com todos os paranoicos que correm pelo mundo,
Na medida em que as crenças psicológicas a que esse sujeito se apega na civilização constituem uma variedade de delírio que não se deve considerar mais benigna por ser quase geral. Seguramente nada autoriza vocês a participarem dela, a não ser justamente na medida enunciada por Pascal, segundo a qual equivaleria a ser louco de uma outra forma de loucura, não ser louco de uma loucura que parece tão necessária. E isso de modo algum pode justificar que vocês calcem os pés de chumbo da pedagogia, ainda que ela se enfeite com o título de análise das existências para bancarem um urso que explicasse a dança àquele que o exibe. Está perfeitamente claro, se é que a análise didática tem algum sentido, que é ao se ouvirem responder ao sujeito que vocês saberão o que ele lhes diz. Inversamente, vejam nisso o segredo do milagre permanente que é chamada análise supervisionada. Mas isso pressupõe que, por pouco que seja, sua análise pessoal os tenha feito perceber essa alienação em relação a vocês mesmos, que é a grande resistência com que terão de lidar em suas análises. Assim, vocês se farão ouvir do único lugar que está ou deveria estar ocupado para além do muro da linguagem, o de vocês. Existe aí todo um longo caminho teórico a repercorrer, antes de mais nada em suas ideias fundamentais, já que a confusão está no auge e o alarde que se faz em torno da contratransferência, mesmo partindo de uma boa intenção, só fez introduzir um ruído a mais. Com efeito, não sabendo estritamente quem fala em vocês, como lhe seria possível responder àquele que lhes pergunta quem ele é? Porque é essa pergunta que seu paciente lhes formula. E é por isso que, quando Serge Leclerc ousa aqui formulá-la a vocês, junto com ele, não é a resposta que ela implica de mim para ele. Você é meu discípulo, que lhe fico devendo, visto que ele já se declarou como tal ao formulá-la, mas é pela resposta que ele merece de mim perante vocês. Você é um analista, que lhe dou o testemunho do que ele enfrentou para formulá-la. Devo aqui limitar minha resposta, para seguir Granoff, por onde ele já nos conduz, ao atacar o emprego que se faz em psicanálise da relação de objeto. Seria preciso eu me adiantar no caminho, que segundo espero percorreremos juntos e que talvez imponha a passarmos primeiro pela questão do instinto de morte, ou seja, pela passagem mais árdua que o pensamento de Freud abriu, a julgar pela presunção com que é desdenhada. Nunca pensei em guiá-los aqui nas espessuras de sentido em que o desejo, a vida, a morte, a compulsão à repetição e o masoquismo primário são tão admiravelmente descoisificados, para que Freud os atravesse com seu discurso. Na encruzilhada que abre esse caminho, marquei ontem com vocês um encontro sem data. Para dizer a verdade, foi Juliette Boutonnier que, por sua carta admirável, impediu-me de me furtar a isso ao concluir. Ela bem sabe que não penso em prejudicar o imaginário, eu cujo nome continua preso ao estádio do espelho. Não apenas coloco a imagem na base da consciência, como bem que a estenderia por toda parte. O reflexo da montanha no lago, diria eu, talvez desempenhe seu papel num sonho do cosmo. Sim, porém nunca saberemos nada sobre ele enquanto o cosmo não houver saído de seu mutismo. Os escrúpulos de que Juliette Boutonnier cerca meu discurso seriam supérfluos, portanto, se não encontrassem seu ponto final na objeção que preparam. Por que seria necessária a equação que estabeleço entre o símbolo e a morte? Na impossibilidade de definir o conceito dela, vou ilustrá-la com a imagem com que o talento de Freud parece jogar, como se fosse uma isca para nos colocar no cerne fulgurante do enigma. Ele surpreendeu o filho do homem no momento de sua captação pela linguagem e pela fala. Ei-lo ali, ele e seu desejo. A bola presa por um fio, ele a puxa para si, depois a tira longe, torna a puxá-la e a relança. Mas escande sua puxada, sua rejeição e sua retomada com o, no que o terceiro, sem o qual não existe fala, não se deixa enganar,
afirmando a Freud que o escuta que isso quer dizer. Fort da, sumiu, tá aí, tornou a sumir. Ou melhor, segundo o vocábulo de que um autor esquecido fizera uso, napus. Nota de rodapé, para napus. Contração infantil de não tem mais, não está mais ali. Como em português se diria pumiu ou abou, sumiu e acabou respectivamente. Aliás, não importa o que a criança modula seja de articulação tão limitada, visto que já aí aparece formado o par fonético em que a linguística, no grande passo que deu desde então, reconheceu o grupo de oposição elementar, do qual uma bateria tão curta que cabe numa tabela de 1/4 de página fornece o material vocálico de uma dada língua. Se chega a ser quase bonito demais ver o significante advir sob a forma de seu elemento puro, será que isso também acontece com a significação que emerge ao mesmo tempo? Como, pelo menos, não nos perguntamos isso diante dessa brincadeira tão simples? Pois o que faz ela, essa criança, com esse objeto, se não aboli-lo 100 vezes, se não fazer dessa abolição seu objeto? De certo é para que 100 vezes renasça seu desejo. Mas será que ele já não renasce desejo desse desejo? Não há, portanto, nenhuma necessidade de reconhecer pelo contexto e pela testemunha que a dificuldade de esperar a mãe encontrou aí sua transferência simbólica. O assassinato da coisa, termo que Juliette Boutonnière destacou em meu discurso, já está aí. Ele introduz em tudo o que existe o fundo de ausência contra o qual se recortarão todas as presenças do mundo. Também as conjuga com essas presenças de nada, os símbolos pelas quais o ausente surge no presente. E eis que ele se abre para sempre para o patético do ser. Vá embora, gritará o seu amor para que ele retorne. Venha, sentir-se-á forçado a murmurar para aquele de quem já se houver ausentado. Assim, o significante, sob sua forma mais seduzida, já se afigura superlativo a tudo o que pode haver para expressar. E é por isso que não podemos conservar a ilusão de que a Gênese tem aqui o privilégio de se calcar na estrutura. A questão de saber que mínimo de oposições significantes constitui o quantum necessário à constituição de uma língua não fica bem aqui, como também não fica a do mínimo de jogadores necessários para que se inicie uma partida em que o sujeito possa dizer passo, parole. É que o outro e o desejo já estão presentes nos fantasmas incluídos nesse objeto simbolizador, juntamente com a morte, que por ter sido a primeira a se apoderar dele, dentro em pouco será a última a sair. Para ser muda a quarta no jogo. O jogo é o sujeito. Mas isso não impede que o baralhamento das cartas o preceda, que as regras tenham sido elaboradas sem ele, que outros tenham marcado as cartas, que ele possa estar fora do baralho, que os próprios viventes que estiverem jogando sob o domínio dos fantasmas só o anunciem por seu naipe, e que seja qual for o jogo que se jogue, sabe-se que nunca se jogará senão no jogo. De modo que no alia jacta est, que soa a todo instante, não são as palavras, os dados estão lançados, que convém ouvir, mas antes, para reformulá-lo com o humor que me liga ao mundo. Tudo está dito, suficientemente jactado de amor. Isso não quer dizer que o que é ação humana empata no jogo não viva, é claro, mas é por revivê-lo ali. Como tal, ela se cristaliza naquilo que reúne num fetiche, a fim de reabri-lo para uma nova reunião, em que o primeiro se anula ou se confunde. Aqui Ansel, que reencontra seu Kant, faz sinal de concordar. Mas são sempre os 4 do começo que estão na conta. Além disso, será que nada pode acontecer que os deixe em sua ordem? Eis porque, antes de eu mesmo me apagar, admitirei ao Sr. Perrotti que a música não deixa de ter algo a dizer no balé deles,
e até que os tambores sagrados nos fazem lembrar as ressonâncias orgânicas que serviram de prelúdio à promulgação de suas leis. Porém, o que mais dizer, a não ser para salientar que a análise não se faz em música, mesmo concordando em que nela também se dá o inefável, mas é igualmente uma determinação desse discurso responder ao que se propõe apenas como inefável, com, portanto, não falemos mais nisso, cuja desenvoltura pode prestar-se a críticas. Tem uma nota de rodapé para tambores sagrados, e é a seguinte, cujo nome Abissínio redescobrimos com Marcel Griol nas nácaras que não devem ser confundidas com os trompetes. Lacan parece aludir nessa referência às nácaras, um tipo pequeno de timbales ou tímpanos, a expressão idiomática sem alarde discretamente, e se traduziria na literalidade por sem tambores nem trombetas. Mas não se mostra outra ainda maior ao desconhecer que se os meios da análise se limitam à fala, é porque, fato digno de ser admirado numa nação humana, eles são os meios de seu fim? Eu vou reler o parágrafo anterior para que depois a nota de rodapé, isso não fique sem sentido. Além disso, será que nada pode acontecer que os deixe em sua ordem? Eis porque, antes de eu mesmo me apagar, admitirei ao Sr. Perrotti que a música não deixa de ter algo a dizer no balé deles, e até que os tambores sagrados nos fazem lembrar as ressonâncias orgânicas que serviram de prelúdio à promulgação de suas leis. Porém, o que mais dizer, a não ser para salientar que a análise não se faz em música, mesmo concordando em que nela também se dá o inefável, mas é igualmente uma determinação deste discurso responder ao que se propõe apenas como inefável com, portanto, não falemos mais nisso, cuja desenvoltura pode prestar-se a críticas. Mas não se mostra outra ainda maior ao desconhecer que, se os meios da análise se limitam à fala, é porque, fato digno de ser admirado numa ação humana, eles são os meios de seu fim? Nota de rodapé. Desse texto foi suprimida a passagem que respondia à notável comunicação do Sr. Banzinger. Houvéssemos nós reproduzido essa resposta, teria sido preciso ampliá-la, para que ela pudesse satisfazer sua meta, que não era nada menos do que definir a relação da análise com a zona mística, que nos parece ser de puro método excluir de seu campo, por mais central que nele pareça ser seu lugar. Nela estava indicado, do mesmo modo, o sentido sistemático do ostracismo de Freud em relação a qualquer forma mais ou menos oceânica de religiosidade. Será que a invisibilidade do lugar do corte confirma a afirmação confessa desse discurso de se apoiar numa multivocidade tão equânime quanto possível entre suas partes?